Com 7 gols e 4 assistências nos últimos 16 jogos, Yuri Alberto segue sua evolução dentro do Corinthians. E no vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como tem sido o crescimento de Yuri Alberto sob o comando de Ramon Dias. Bom, pessoal, então a gente começa aqui observando o Yuri Alberto a partir de uma característica bastante marcante dele, que são esses desmarques, né? Os desmarques de ruptura, ele sendo uma ameaça ao espaço. E aqui a gente vê o Corinthians retomando a bola e ele já sendo essa primeira opção para ser lançado, né? E aí a gente vai ver que esses desmarques, né, ele chega muito na frente, inclusive dos defensores, muito a partir da excelente arrancada que ele tem, né? Uma grande potência que ele tem para se desmarcar. E ele vai conseguir uma finalização que cruzada com o pé dominante, né? Ele é destro e ele vai ter muito essa característica desses desmarques mais curtos, principalmente quando a bola está mais próxima dele, relativamente mais próxima dele. E aí esses desmarques curtos vão ser dados geralmente entre dois defensores, né? Entre uma dupla de zaga, principalmente quando o adversário joga com uma linha de 4. Então entre os dois zagueiros ele vai buscar esse desmarque mais curto para buscar uma finalização mais cruzada, que aqui até vai ser bloqueada também. Então buscando explorar bastante aqui as costas, né? Principalmente desse primeiro defensor. Então o Yuri Alberto tendo esses desmarques curtos como uma grande característica. Então aqui ele até recebendo um pouco mais atrás, né, em relação aos zagueiros, mas de novo, a partir da arrancada, a partir da potência, ele vai conseguir chegar na frente e buscar uma finalização com o pé esquerdo. Em termos de posicionamento, a gente vai ver que muitas vezes ele vai utilizar as costas do segundo defensor como uma referência. E aí muitas vezes a gente vai ver ele entre o lateral oposto e o segundo zagueiro, né, na segunda trave, né, tendo essa referência para explicação. E aí ele vai se posicionar muitas vezes ali para buscar essa finalização do lado oposto. Então a jogada acontecendo no lado oposto e ele buscando muito aqui as costas, ó, do segundo defensor, o último zagueiro aqui, né, porque aqui ele está entre o último zagueiro, né, de uma linha de 3 que o Atlético Paranaense utilizou e o ala pela esquerda, né, o Esquivel. E aí ele vai novamente se posicionar por ali, buscar o desmarque e buscar dentro da área a finalização. Então é um jogador que busca muito explorar as costas, né, dos defensores para buscar esse tipo de finalização aqui dentro da área, né, novamente, e um excelente controle orientado para buscar a finalização com o pé esquerdo, né, uma abordagem bastante rápida dele, inclusive. Os desmarques dentro da área, né, são bem importantes, inclusive. É um cara que numa faixa já mais curta do campo, ele vai buscar esses desmarques também, novamente. E aí, desmarques mais horizontais, né? Mais de apoio, inclusive, para buscar essa separação em relação ao zagueiro, para tentar a finalização mais ou menos ali do ponto do pênalti, né? Então a gente vai ver, inclusive, novamente contra o Atlético Paranaense, ele buscando esse desmarque, conseguiu aqui uma certa separação, e até, por sorte aqui do zagueiro do Atlético Paranaense está marcando a bola, ele vai conseguir interceptar, né, na finalização. Mas um excelente movimento dentro da área do Yuri Alberto para buscar e ser bastante ameaçador. Ele é um cara também muito perigoso, sendo uma ameaça em profundidade, ou seja, recebendo lá de trás e aí puxando mais esses contragolpes. Então é um cara que, de novo, a partir de uma excelente arrancada, mesmo começando muito mais atrás dos zagueiros, ele vai ser uma ameaça, né, em profundidade. E aí muitas vezes a gente vai ver ele criando chances de gol, né? A gente mencionou inclusive no início do vídeo a participação dele em gols, né? Então, novamente, ele tendo muito sucesso nessas situações, principalmente de mano a mano, né? Ganhando a linha de fundo e estando relacionado nos gols do Corinthians em transição. Então, aqui, novamente, uma transição em que o zagueiro vai estar inicialmente até mal angulado, ele vai ganhar a linha de fundo, vai temporizar, esperar, inclusive, para buscar dar assistência pro Thales Magno, né, dentro da área. E aí, inclusive, ele sendo essa ameaça em transição, muitas vezes está relacionado também com essa complementação que ele tem com o Garro, né? Eu falei até agora há pouco, inclusive, que ele é uma primeira opção, né, em transição. E aí a gente vai ver que o Garro, sendo esse lançador, acaba sendo um excelente complemento para o Yuri Alberto, justamente porque o Garro é um cara que lança muito bem ao espaço e o Yuri Alberto é um cara que se desmarca muito bem, né? Então acaba que o Corinthians acaba tendo um ataque que acaba se complementando muito, né? E inclusive com o Memphis agora, inclusive sendo mais utilizado como titular, né? Também acaba complementando muito com o Yuri Alberto, justamente porque o Memphis é um jogador mais relacionado também ao apoio e criação de jogadas. E aí quando a gente vê o Yuri Alberto sendo essa ameaça no campo aberto, a gente vai ver que ele é um cara que também consegue tomar boas decisões, né? Relacionadas com as assistências dele, que a gente pode ver, ou também
com ele criando chances de gol, como nesse caso aqui, em que ele toma uma boa decisão, buscando abrir pelo lado esquerdo, e na sequência, inclusive, ali, a gente vê o Romero finalizando, né, numa chance de gol. Então agora falando de finalizações, inclusive, a gente vai ver que o Yuri Alberto é destro, né? Ele é um cara que o pé dominante dele é o pé direito. Aqui a gente vai ver ele buscando uma finalização em arco, né, de fora da área. Mas curiosamente, os gols mais recentes dele, na maioria das vezes, estão sendo de pênalti, né? Os gols com o pé dominante, com o pé direito. E a gente vai ver que nos pênaltis, inclusive, ele vai ter bastante sucesso na hora de tirar do goleiro, né? Ou até muitas vezes de buscar uma cobrança mais sofisticada, né? Um pouco mais arrojada, e aqui ele buscando o ângulo, inclusive, né? Tirando qualquer chance do goleiro do Inter de buscar uma finalização. Então, mas ele é um cara que vai ter muito esse sucesso também na hora de buscar a finalização com o pé não dominante. Então, muitos dos gols recentes dele têm sido com o pé esquerdo. Então, ele vai ter muito essa naturalidade. Então, aqui, ele buscou, ele recebeu novamente um passe numa transição do Garro, né, que a gente vinha falando isso, inclusive. E aqui, assim, ele até poderia buscar o pé direito, mas esse defensor do Grêmio provavelmente conseguiria oferecer ajuda aqui, né, pro zagueiro do Grêmio, e provavelmente iria cortar, iria buscar a retomada do lance, e a jogada talvez não ia ser tão ameaçadora como nesse caso com o pé esquerdo. Então a gente vai ver, ele vai tendo muito essa confiança para bater de primeira com o pé esquerdo. Então ele acaba sendo uma ameaça nesse sentido, e aqui até num momento até antes da chegada do Ramon Dias, mas ele sendo essa ameaça no mano a mano, né, e tomando uma excelente decisão e sendo rápido na hora da abordagem ofensiva, justamente porque ele vai ter essa confiança não só de trazer para o pé direito, como não precisa no caso no lance aqui, mas buscando o pé esquerdo e sendo mais rápido, né, na tomada de decisão para o gol que ele vai marcar.